que agora, depois de um tempo, eu e essa pecinha aqui, a gente tem se dado um pouquinho bem. Eu gosto dele, ele gosta de mim, a gente tem se acertado. Mas não foi sempre assim. Durante muito tempo, a gente não foi muito amigo um do outro. E sempre que eu olho as palestras, né, os grandes palestrantes famosos, eu acho tão lindo aquilo que eles fazem no início. Sabe aquilo que eles dizem boa noite? Daí todo mundo diz boa noite. Daí eles dizem, não, vocês conseguem mais. Daí o pessoal diz boa noite, mas não, mais do que isso. Daí o pessoal diz boa noite. Já ouviram isso? Gente, eu tento fazer isso e nunca dá certo. Eu queria ver com vocês se dá pra gente ensaiar e vocês quiserem, assim, só pra me sentir famosa. Podemos fazer? Tá, então, boa noite. Boa noite. Ai, já foram? Então, não, já que foram até isso, vocês podem mais. Boa noite. Boa noite. Não, eu acredito mais em vocês. Vocês podem muito mais que isso. Boa noite. Muito obrigada. Agora eu me senti assim, sabe? Aqueles palestrantes famosos. Muito obrigada. Gente, sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra beneficente, que está sendo promovida e organizada pelo Grupo do Bem, com o intuito de arrecadar fundos para algumas famílias com necessidade. Eu acredito que falar de emoções e falar de coisas boas já é bom, mas quando a gente está fazendo isso para algo muito maior, que é o bem, é ainda muito melhor. Então, muito, muito, muito obrigada desde já por toda a ajuda, por tudo que vocês trouxeram. Elas serão encaminhadas para pessoas que estão precisando muito. Muito obrigada. Meu nome é Roberto Spadini, eu trabalho com treinamento de desenvolvimento pessoal. Volta e meia eu faço umas palestras, mas ainda para mim é meio difícil. Volta e meia, assim, eu faço algumas e toda vez que eu vejo assim, um monte de gente, minhas pernas tremem. E aí todo mundo que me vê falando diz, não, é verdade. Gente, verdade sim, tá? É muito verdade. Tenho sempre medo de falar. Mas a gente tá aqui então, né? Vamos falar de emoções. Vamos falar desse sentimento tão bom e tão ruim às vezes. Razão e emoção. Há muito tempo, durante muito tempo, a razão era medida, a inteligência era medida pelo coeficiente intelectual, o famoso QI, lembram? Era inteligente quem tirava uma nota boa em QI. E era a única inteligência considerada, a inteligência do coeficiente intelectual. E em meados da década de 90, Daniel Goleman lançou um livro chamado Inteligência Emocional. E foi a primeira vez que um tema falando sobre inteligência emocional foi lançado e foi se falado sobre o assunto. O livro virou um best-seller e a partir de lá, falar de emoções, falar de inteligência emocional ficou muito mais aceito. O tema foi aceito em empresas, o tema foi aceito em escolas e começou a se falar mais de emoções. Bom, não era só inteligente quem tinha um QI alto, né? A inteligência era medida muito mais por outras coisas, né? E a inteligência emocional começou a fazer parte disso e ficou muito famosa. Hoje é muito comum a gente ouvir inteligência emocional, ouvir falar desse querido tema. Mas desde então, as emoções não são um tema fácil. Falar de emoções ainda não é algo comum. Ainda não é algo que as pessoas fazem com naturalidade. Ainda não é muito aceito. Augusto Cury, um psiquiatra, abriu uma palestra recentemente dizendo que de 3 bilhões de pessoas, 1 a cada 2 durante a vida desenvolveriam um transtorno psiquiátrico em toda a sua vida. Olha para a pessoa do lado. 1 em cada 2. Se não é você, é ela. Gente, se você achou que é outra pessoa, você está enrascado. Você está mais enrascado que ela. Por que isso, gente? Porque acho que nunca antes, a mídia, a geração que está se desenvolvendo, a geração de redes sociais, a geração digital que está se envolvendo, nunca se exigiu tanto das pessoas. Nunca se exigiu tanto que a gente fosse algo, que a gente tivesse algo, que a gente estivesse fazendo outra coisa, que a gente estivesse em outro lugar. A gente é tão imediatista, é tão rápido, que a gente para muito pouco para pensar em si, muito pouco para pensar em emoções e muito pouco para olhar para dentro da gente. Esses dias eu fiquei impressionada de como funciona a comparação. A gente se compara o tempo todo. Mas eu estava atendendo uma pessoa que veio até me consultar, conversar, porque estava com problemas. E eu estava conversando com ela, tentar mostrar um outro lado, tentar mostrar uma outra situação. E ela olhou para mim e disse,
mas pra ti é fácil falar, né? Eu disse, por que pra mim é fácil falar? Não, ela disse, porque tu é muito feliz, tu gosta do que tu faz, tu ama o teu trabalho, eu vejo que tu tem sempre um monte de amigos, tu te dá bem com a tua família. É fácil daí dizer isso, né? E eu olhei pra ela e disse, bom, tudo isso que tu tá falando com base em quê? Porque ela me conhece só do trabalho, ela não conhece a pessoa, né? Você tá falando isso? Ela disse, óbvio, das redes sociais? Né? Tu tá sempre postando foto bonita no Instagram, tu tá sempre feliz? Eu disse, esse é o grande problema, porque a gente compara a nossa vida toda com uma partezinha desse tamanho que a gente vê na rede social, que a pessoa coloca que obviamente está feliz, né? Ou porque você tem que ter, né? Tem que ter um probleminha para colocar lá, gente, hoje a minha vida acordou uma desgraça, não sei mais se isso que eu faço eu gosto, não sei mais se eu estou ajudando, não, eu acho que não tá bom, né? Eu também tenho às vezes de, não sei se eu acho, não acho que não tá bom, acho que isso que eu faço não é tão legal, não sei, acho que eu vou mudar de ramo. Às vezes bate né? Em mim também, em todo mundo. Mas as pessoas comparam a vida, nós fizemos isso numa grande parte do tempo, compara a nossa vida como um todo, com conta para pagar, com problema em casa, com a família, e olha a rede social e a pessoa está toda feliz sempre, né? Não tem problema nenhum, diz, nossa, como as pessoas são felizes, como as pessoas são realizadas. E a grande verdade é que todos nós, enquanto seres humanos, temos todas as emoções. E por mais que a pessoa diga que é toda espiritualizada, um momento ou outro ela vai sentir alguma das emoções. Porque enquanto seres humanos, nós temos todas elas. Essas são as 4 emoções básicas, tá? Todas as outras derivam dessas emoções. Medo, tristeza, alegria, raiva. Cada um de nós, vamos dizer que temos algumas delas maior predominante, maior parte do tempo. Mas todos nós temos todas as emoções. Todos nós sentimos todas as emoções. O que acontece é que muito tempo a gente foi ensinado a não sentir tanto assim. Ou se sentir, esconder as emoções. Não demonstra tanto. Não chora. Uma vez eu estava fazendo um treinamento e a pessoa começou a contar uma história e começou a chorar. E o outro disse, engole o choro. Onde é que já se viu? Né? Porque na cabeça daquela pessoa chorar era feio, né? Não, tem que ser forte, tem que ser bom chorar. Onde é que já se viu chorar? Né? Você tem que ser forte. Então, ao longo da vida, nós aprendemos a fazer o que com as nossas emoções? Guardar no bolso, guardar em algum lugar, não falar muito, deixar ela em algum lugar. Mas não se falar muito das emoções. Aprendemos que algumas emoções são boas, são legais, são bonitas. E algumas emoções não são bonitas, são ruins, são feias, a gente não pode ter. Tristeza é uma delas. Pobre da tristeza, ela foi colocada de vítima e de cruz. Porque tristeza não é bom. Alguém gosta de ficar triste? Vocês não gostam, né? A gente não gosta, porque é ruim, é doloroso. Mas você sabia que todas as emoções têm um lado positivo? Bom, elas existem por um lado positivo. A tristeza também. Quando foi que você tirou as maiores lições da sua vida? Foi quando você estava alegre? Saltitante? Foi quando? Quando é que a gente realmente para refletir e para pensar? Quando a gente está na fossa, eu ouvi, gente. Meu ouvido é bom. Quando a gente está no fundo do poço, a gente para refletir. E esse é um dos significados da tristeza. É nos parar para refletir. Vocês já assistiram aquele filme chamado Divertidamente? Vocês não assistiram, vocês olhem, mas eu vou contar o final do filme. Não, tô brincando. Mas é que nesse filme, todas as emoções têm um papel principal, né? Tem várias emoções. Mas a tristeza, ela tem um papel principal. Tem um papel, aliás, no filme. E, gente, pobrezinha dela, ela passa o filme todo com alguém dizendo pra que serve esse Cristo? Né? Não serve pra nada, tá ali incomodando. Eu vou contar que no final ela salva o filme, tá? Mas não vou contar, mentira, olhem o filme. Não conte o final do filme que é muito feio. Mas eu precisava contar que a tristeza é importante. A raiva é outra emoção que a gente acha que, nossa, né, ela é muito ruim. Ela tem... Só que a raiva também tem o seu lado bom. A raiva também é importante. Sabe aquela força que tu tem para ir atrás dos teus objetivos? Aquela força para ir conquistar os teus sonhos? Vem da raiva.
O grande desafio da raiva é quando a gente extrapola, briga com as pessoas no momento errado, na hora errada, pelo motivo errado. Aristóteles tinha uma frase que ele dizia que sábio era quem conseguia ficar com raiva da pessoa certa, na hora certa e na medida certa. Porque esse é o desafio. A raiva, ela é boa, mas a gente acaba não usando ela porque ela tem que ser e acaba extrapolando quando a gente chega no limite. Vamos falar mais dela depois. O medo também é muito importante. Imagina se não tivéssemos medo. Alguns têm pouco, né? Se arriscam mais. Né? Mas se a gente não tivesse medo, a gente ia sair na rua ali, sair atravessando a rua, ia se jogar no penhasco, porque o medo serve para nos, te manter vivo pelo menos, né? Mas o medo, quando te paralisa, faz com que você perca oportunidades, que você não vá atrás dos seus sonhos, que você realmente fique parado por ele. Ah, gente, a alegria, as pessoas dizem, não, a alegria é legal, né? E a alegria também tem os seus desafios. Quem aqui nunca fez uma... não posso falar palavrão que tá gravando no Facebook, eles vão me cortar. Mas quem nunca fez uma daquelas quando estava muito feliz? Né? Felicidade demais também atrapalha, né? Quando a gente intensifica e exagera, né? Algumas personalidades também têm um desafio em olhar só para o lado feliz da vida. Daniel Goleman falava que a inteligência emocional, ela era, para ser considerado inteligente emocional, tinha alguns pontos importantes para se observar. Como eu faço para detectar a minha inteligência emocional? Como eu faço para saber se eu sou inteligente ou não emocionalmente? E ele definiu alguns pontos importantes de se trabalhar e de se olhar. Será que tenho uma inteligência emocional alta, baixa? Como é isso em mim? Esses dias eu estava me lembrando, hoje é muito famoso e muito comum falar do bullying. Já ouviram falar? Quem que sofreu bullying quando criança? Tinha outro nome na época, né? Tinha outro nome. Na minha época tinha. Na verdade, eu ouço muito as pessoas da minha idade um pouco mais dizendo, bullying, isso é frescura, né? Na minha época a gente tinha que aprender a lidar com isso, né? A gente tinha que se virar. E realmente, gente, a nossa geração aprendeu a se virar, não aprendeu a lidar com as emoções. Ela aprendeu a se virar e guardar as emoções numa caixinha, bem guardadinha. Quando eu era criança, eu tinha só uma roupa para ir pro colégio. Uma única roupa. E, obviamente, todo mundo ria, porque eu chegava só com uma roupa. Eu tinha só um tênis para ir pro colégio. E aí eu amarrava um saquinho de cristal açúcar. Alguém aqui é do tempo do cristal açúcar? Obrigada! Né? Então, eu amarrava aquilo, chegava, porque se estivesse chovendo, eu molhasse o tênis, no outro dia eu não tinha tênis pro colégio. Eu amarrava um saquinho de cristal açúcar, ia pro colégio, chegava lá. Todo mundo ria do meu saquinho de cristal açúcar. Mas eu não podia chorar por aquilo. Eu não podia reclamar por aquilo. Isso não era problema, né? Por favor, isso não é, né? Olha quanto problema se tem de verdade. Isso não é problema. Faça alguma coisa com isso, se vira com isso. E o que a gente fazia? O que eu fiz? Guardei, né? Guardei em um lugar as 7 chaves. Quando eu fui crescendo um pouquinho mais, eu chegava no colégio e as pessoas não queriam ficar perto de mim. Eu não sabia realmente fazer amigos. E eu chegava nos grupinhos e eles saíam. Eu chegava nos grupinhos e eles saíam. Bom, eu não podia reclamar daquilo. Né? Tinha-se problemas reais para se resolver. O que a gente fez com isso? Colocou em alguma caixinha e lidou com aquilo. Bom, eu cresci, virei adolescente, virei adulta. Mas eu tinha pânico de gente. Eu tinha medo de pessoas. Que dirá de falar em público. Isso é uma outra história. Mas eu tinha muito medo. E eu sempre dizia, e eu ouvia as pessoas dizendo, nossa, como ela é tímida. E eu sempre fui considerada uma pessoa tímida. Quietinha, no canto dela, que não falava com ninguém. Não, eu não falava, porque todas as vezes que eu tentei fazer isso, não deu certo. Todas as minhas tentativas não tinham dado certo. Ou as pessoas riam de mim ou elas fugiam. Mas eu tive que lidar com aquilo. Bom, quem não me conheceu nessa época, há muito tempo atrás, só me ouviu falando e diz, vá, tu tímida, né? Sim, aprender a falar em público foi o menor dos problemas. O maior deles foi olhar para dentro das emoções, pegar todas essas caixinhas e resolver.
e não simplesmente jogar para dentro de umas caixinhas. O que a gente tem feito ao longo da nossa vida é jogar as coisas que nos acontecem para dentro de algumas caixinhas e não resolver. Ah, isso é passado. Ah, isso é frescura. Não tem problema. Não, gente. Não é frescura. Não é passado. Muitas vezes nós temos muitos problemas reais acontecendo porque algumas dessas caixinhas não foram resolvidas. Elas foram lidadas de alguma forma. Bom, a gente cresceu e aprendeu um pouquinho sobre isso. Uma das coisas que o Daniel Goleman fala que é importante para se ter inteligência emocional é autoconhecimento. Tá aí um tema que eu gosto bastante. Quem me conhece sabe. Autoconhecimento, ele falava que autoconhecimento era identificar as emoções que predominavam. Identificar quais emoções eu mais sentia. Porque por mais que nós temos todas as emoções, cada um de nós sente algumas mais do que isso. Mais do que outras. Até porque as emoções, elas viciam. Né? As emoções, como tudo, como qualquer substância química, vicia. E a emoção nada mais é do que uma substância química produzida pelo nosso cérebro, que vai para o nosso corpo e que em doses exageradas elas viciam. Vocês já ficaram com raiva? E só de ficar com raiva, sem nada acontecer externamente, só que você pensou em alguma coisa e você ficou com muita raiva. E o teu corpo automaticamente já sentiu aquela raiva? Aqui a gente fica vermelho, né? Os músculos ficam tensos, sabe? Mesmo sem ter acontecido nada. O que é isso? Isso são substâncias químicas que o teu cérebro produziu e mandou para o teu corpo. Nosso cérebro, ele é meio, né? Ele não sabe identificar se aquilo que a gente está vivendo é real ou não. Então, tudo que a gente pensa se transforma em substância química e vai para o nosso corpo. Se a gente sente exageradas vezes tristeza ao longo da vida, automaticamente a gente vicia em tristeza. Se automaticamente a gente sente raiva ao longo da vida, a gente vicia em raiva. A gente vicia em todas as emoções. Observe quais as emoções você mais sente. Percebe que tem algumas que predominam e que você sente a maior parte do tempo. O autoconhecimento tinha conta a lenda aqui no Japão, na Índia, uma desses dois lugares, tinha um monge e um samurai. E o samurai, andando na floresta com o monge, perguntou para ele: mestre, me explica a diferença entre céu e inferno. E o mestre olhou para ele e disse: não vou perder tempo contigo. Tu é um besta, nunca tu vai entender o que é isso. Eu não vou gastar o meu precioso tempo para te explicar o que é isso. E o samurai ficou furioso com aquilo. Logo ele sacou a espada dele e disse: como ousa? Eu poderia pegar nesse momento e enfiar-lhe a espada. E o mestre olhou para ele e disse: isso é o inferno. E ele, rapidamente reconhecendo essa sensação nele mesmo, guardando a espada, olhou para o mestre e disse: muito obrigada por me ensinar essa lição. O mestre olhou para ele e disse: isso é o céu. Autoconhecimento é a consciência das nossas emoções. É entender as nossas emoções, entender o porquê elas estão acontecendo. Por que elas estão acontecendo dentro de nós. O segundo ponto é empatia. Bom, a empatia é a habilidade de se colocar no lugar do outro. Ele falava que era a habilidade de reconhecer as emoções do outro. Como a gente enxerga as emoções da outra pessoa. Não é ir lá e resolvendo o problema da pessoa. Né? Não é resolver. Empatia não é resolver o problema da pessoa. Até porque problemas, é uma coisa importante da gente entender. Se a gente tem um problema na nossa vida, não foi ao acaso, não foi por nada. Ele aconteceu porque você tem que aprender alguma coisa com ele. Ponto. A gente quebra a cabeça porque a gente não entende isso. E aí a gente fica batendo a cabeça, até que o problema continua se repetindo. Aí quando a gente aprende, opa, não repetiu mais. Ponto. Mas se a outra pessoa tem um problema, e você vai lá e resolve o problema para ela, ela não aprende. Isso não é empatia. Isso é porque você quer o amor da outra pessoa, você quer a aceitação da outra pessoa. Então você se esforça para fazer muito as coisas pelos outros para eles te darem isso de volta. Esse é o grande desafio. Quando você entra num avião, a primeira coisa que eles dizem é: em caso de problemas, máscaras de oxigênio cairão sobre você. Coloque-a primeiro em você e depois ajude crianças ou pessoas necessitadas. É regra de sobrevivência.
Se você não estiver bem, se você não fizer primeiro com você, você não consegue ajudar ninguém. Você não consegue fazer nada pelos outros. Então, empatia é a habilidade de olhar para as emoções dos outros e entender as emoções dos outros. Não que muita gente diz, isso eu faço um monte, vivo fazendo as coisas pelos outros. Não por si. O terceiro ponto é habilidades sociais. Bom, esse nome bonito quer dizer relacionamentos com os outros. Juntando eu entender as minhas emoções mais emoções dos outros. Já viram a salada de fruta que isso dá, né? Porque entender as minhas emoções mais entender as emoções dos outros significa que não são as mesmas. Mas que na maior parte do tempo a gente olha e quer que o outro também sinta a mesma coisa que eu estou sentindo. Ou acha que ele está sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo. E aí entra um dos grandes problemas. Né? Relacionamento hoje são a chave dos maiores problemas que as pessoas reclamam. Como eu lido com a pessoa? Como eu lido com o outro? Como eu lido com o fulano? Bom, a chave a verdade é que você não tem que aprender a lidar com o outro. Não está no outro o problema. O problema está onde? É em nós. Sempre estará. O último, e o que as pessoas mais adoram é como eu controlo as minhas emoções. Como eu faço isso? Me diz como eu controlo. Gente, se tem uma coisa que não dá, ou que dá, mas é mais difícil, é controlar a emoção quando ela já apareceu e ela tá ali. Você quer esganar a pessoa de raiva. É muito difícil de você dizer, não vou respirar, vou contar até 10 e vou dar uma volta na quadra. Bom, é possível, né? Mas é muito mais difícil. Porque quando você chega nesse momento, nenhum dos outros 3 passos foi entendido. Quando você chega no momento de que você já extrapolou e você já quer pegar a pessoa pelo pescoço de raiva, nenhum dos outros passos eles foram entendidos. O controle emocional é quando eu trabalho todos os outros primeiro. E aí quando eu chego para controlar as emoções, eu pelo menos entendo o que eu estou controlando. O porquê que eu estou sentindo isso. Por que eu estou com raiva? Por que eu realmente estou sentindo isso? E aí nós temos uma resposta diferente de querer controlar e segurar a raiva. Vocês já viram tentar segurar a raiva, né? Segurar um dragãozinho amarrado pela coleira que não fica. Ele quer ir, você tenta segurar, é uma briga, né? Mas ele não vai. Aí as pessoas perguntam, bom, como ter um equilíbrio emocional? Alguém aqui se acha equilibrado emocionalmente? Consegue controlar suas emoções? Consegue lidar bem com todas as suas emoções? Não? Tudo bem, gente, eu também não, tá tudo certo, a gente tá, né? A gente ainda é humano, tá? Às vezes as pessoas se pegam, né? Se cobrando, brigando com as suas emoções, brigando consigo. Gente, nós somos seres humanos, enquanto você está sentindo, significa que você está vivo, né? Que você está, né? Existem pessoas que têm mais uma facilidade em controlar as emoções. A gente chama de seres mais racionais ou lógicos. Eles têm uma habilidade diferente para controlar e para lidar com as emoções. Mas é porque eles sentem de um jeito diferente que as pessoas que são mais emocionais. Isso é um pouquinho diferente. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão com calor? Pega a mão quem está com calor. Tá, nós perdemos, gente. Eu tava com calor aqui, não sabia se era eu que tava com muito calor ou se era, né? Então é só eu e o senhor, pelo jeito, né? O resto aqui tá dizendo que tá tranquilo. Então não tem muito o que fazer, né? Vamos deixar assim. Qualquer coisa, quando vocês não conseguirem mais respirar, a gente liga o ar. Daí é mais tranquilo. Gente, existe uma coisa chamada consciência. E eu sempre digo nos treinamentos que a ignorância ela é uma bênção. Talvez a maior bênção do ser humano é não saber por que está fazendo as coisas. A partir do momento em que eu ganho consciência, eu entendo que tudo que me acontece é responsabilidade minha. Que tudo que acontece ao meu redor, quem faz? Sou eu. Que a culpa não é do fulano que me trata mal, que a culpa não é do ciclano que não faz o que eu quero, que a culpa não é do governo. Bom, eu vou ter que puxar a responsabilidade para mim. É muito mais difícil. Quando eu não tenho essa consciência, eu digo, minha vida está dando errado, mas a culpa é do mundo.
né? A culpa é dos outros. É um pouco mais fácil. Mas não tem nada melhor do que ter consciência sobre o que se está fazendo. Não tem nada melhor do que poder perceber o que a gente está sentindo. Eu ouvi uma definição muito boa da palavra ciúme, que é um dos temas que hoje em relacionamento tem se falado muito. E Augusto Cury falava, né, que ciúme é definido por saudade de mim. Engraçado, né? Por que saudade de mim? É porque eu cobro e exijo do outro o que eu não dou, o que eu não me dou. Eu quero que o outro faça por mim o que eu não faço por mim. E aí eu cobro, eu exijo, eu quero que o outro me dê. Eu quero que o outro faça. Não é ele, é eu. Um outro ponto que também é bem interessante nessa parte da consciência é o reclamar. Sabe que alguém reclama aqui? Vixe Maria! Vou dizer uma coisa para vocês pensarem toda vez que reclamarem. Você sabe o que significa a palavra reclamar? Clamar vem de clamor, pedir, né? Então toda vez que eu reclamo de algo, eu estou pedindo que aquilo aconteça novamente. Esse é o significado da palavra reclamar. Vocês não aconteceu com vocês que você reclamou que algo deu errado e começou a dar mais coisa ruim? Você saiu de manhã, bateu o dedinho na quina da cama e disse: o dia vai ser uma droga. E o dia realmente foi uma droga? Não acontece isso? Quanto mais você reclama, mais daquilo vem. Vem do significado da palavra reclamar. Pensem nisso toda vez que vocês pensarem agora de reclamar sobre algo ruim. Pense que você está pedindo para que aconteça 2 vezes. Isso é um desafio. O desafio que eu mais vejo hoje nos treinamentos que eu faço é as pessoas reconhecerem um ponto, que é o principal ponto que trabalha autoconhecimento. Tudo que eu vejo no outro está em mim. Tudo que me incomoda no outro está em mim. Porque eu enxergo somente através de um filtro. O meu. Eu enxergo através daquilo que eu aprendi a enxergar o mundo. E é uma partezinha pequena, mas é o que eu consigo ver. Então, quando eu enxergo algo que me incomoda, é porque aquilo não está no outro. Aquilo está em mim. Entender isso, gente, é uma bênção. Porque você para de dizer que a culpa é do outro. Você para de implicar com o outro e para... mas por que eu tenho isso? Uma vez eu lembro que eu implicava muito com esse pessoal meio exibido, sabe? Esse pessoal que fica falando, sabe, em público. Fala fácil com qualquer um, chega em qualquer lugar e fala com todo mundo. Achava tipo assim que eles queriam se aparecer. E aí eu achava que o problema era as pessoas, né? Quando me disseram, tudo que tu enxerga no outro está em ti, eu disse, mas eu nem faço isso, né? Eu nem tenho coragem para ir lá falar com a pessoa que dirá para ser exibida. E aí a pessoa diz, mas talvez tu gostaria de ser e não consegue. E aí por isso te incomoda tanto. Autoconhecimento dói, gente. Só para dizer, autoconhecimento realmente dói. Mas a partir desse momento diz, tem sentido. Eu também gostaria de ser assim e eu não consigo. Então por isso que me incomoda tanto. Uma vez uma amiga disse, eu gosto muito da palestra daquela fulana lá. Mas eu não gosto do momento que ela faz isso. E aí eu olhei assim e ela fazia exatamente aquilo que ela tinha reclamado na pessoa. Então eu disse, por que tu não gosta? Não sei, mas eu não gosto que ela diz isso. E aí ela se deu conta na hora. Eu acho que eu faço isso. Acho que eu também faço isso. E é a maior bênção que a gente pode perceber. É a maior bênção que a gente pode começar a olhar nos outros. Fulano me incomoda, não gosto daquilo que ele faz. E as pessoas dizem, mas a pessoa mente, eu não minto. Eu não gosto que a pessoa mente, eu não minto. Bom, quem sabe você mente para você mesmo e não percebe. Quem sabe você vem mentindo para ti e nem se dá conta que está fazendo isso.
Aí eu chego nesse ponto das palestras, as pessoas dizem, tá, mas afinal, o que é que eu tenho que fazer então para lidar melhor com as minhas emoções? Para lidar melhor com esse monte de monstrinhos que existem dentro de mim? Que às vezes parece que eles são multiplicados por uns 20. Bom, eu separei algumas coisas bem importantes para a gente colocar na nossa vida e na nossa prática diária. Tão simples e tão difícil. Viver o momento presente. Quantos de vocês, desde que iniciou a palestra, já foi e já voltou? Você já foi e já pagou um monte de conta, já conversou com um monte de gente, já resolveu um monte de problema. Você já fez um monte de coisa só sentado na cadeira aqui. Vocês não? Vocês estavam aqui prestando atenção, bonitinho? Ah, que lindo que vocês são. Gente, o problema é que a gente está o tempo todo em outro momento, né? Quer que chegue amanhã, que amanhã vai ter alguma coisa legal, final de semana, as férias. Ai, o momento em que eu chegar lá. O que a gente não se dá conta é que amanhã não é um dia a mais na nossa vida. Amanhã é um dia a menos. Cada dia é um dia a menos que eu contabilizo, ou que eu deveria contabilizar. Se a gente olhasse talvez por esse lado, a gente não deixaria nada para amanhã. A gente não deixaria para ser feliz amanhã. A gente não deixaria para fazer o que a gente gosta amanhã. Porque é menos um dia que você está sendo feliz. É menos um dia que você está esperando que algo aconteça para você realmente fazer outra coisa. Viver o aqui e o agora talvez seja o maior presente que a gente poderia aprender. Viver completamente o momento presente. Esses dias eu estava passando por um lugar onde eu tinha vivido há muito tempo atrás. Sabe aquelas nostalgia que dá quando tu passa num lugar antigo? Ou quando tu visita um lugar que você morava na infância? E você começa a pensar, nossa, o que eu pensava quando eu morava aqui? Né? Quais eram as emoções? Meu Deus, eu nunca mais vou sentir aquilo. Independente se elas eram boas ou elas eram ruins. A gente nunca mais vai estar naquele momento. A gente nunca mais vai voltar para lá para ver como era. Por mais que a gente se iluda e pense, nossa, se eu tivesse feito diferente. Ai, mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Ai, seria tão maravilhoso. Não inventaram uma máquina que a gente pode voltar para o passado e fazer diferente. Ainda não existiu. Mas você pode fazer diferente a partir de agora. Mas pensando nesse momento, sabe? Pensando nesse episódio, eu fiquei pensando, então isso que eu estou sentindo agora, isso que eu estou vivendo agora, também daqui a pouco vai passar e eu não vou mais sentir, eu vou estar sentindo outra coisa, eu vou estar vivendo outra coisa. Isso me fez, não sei se faz sentido para vocês, mas isso me fez parar para pensar e dizendo, gente, eu não estou curtindo isso. Tem coisas que a gente batalha tanto para conquistar e quando a gente conquista, a gente não curte. Eu vejo muito isso nas pessoas construindo a casa própria. Sonho da vida é construir a casa própria. Aí quando começa a construir, vira um inferno. Sofre com aquilo, porque não, meu Deus, é um trabalho, eu estou gastando muito mais do que eu queria. Sabe? Cara, você está construindo um sonho, está construindo algo que você sempre quis, mas você não está curtindo. Não, mas quando a casa estiver pronta, eu vou curtir. Quando a casa estiver pronta, estiver tudo no seu lugarzinho, eu vou ser feliz. Quando é que a casa fica pronta e no lugarzinho? Nunca. E aí eu sempre deixo para ser feliz quando, em algum outro momento, quando eu tiver o relacionamento dos sonhos, eu vou ser feliz. Quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. E a gente já tem, se você parar para pensar, você já tem hoje muito do que um dia tu disse que queria ter. Muito do que um dia tu sonhou em ter, tu já tem hoje. E tu não aproveita. E tu não curte. Porque a tua mente já está em outro lugar, querendo outra coisa, que daí sim você vai ser feliz. Que daí sim você vai ser realizado. Viver aqui agora parece bem simples, mas talvez seja a maior dádiva que a gente deveria aprender. Aproveitar um dia menos que a gente está tendo. O segundo ponto também é simples, mas ninguém faz. Quer dizer, faz, né? Porque senão a gente está vivo. Mas faz completamente errado. Quando eu comecei a estudar respiração, eu comecei a descobrir umas coisas absurdas.
Eu descobri que a gente respira 10% da nossa capacidade pulmonar. 10%. A gente poderia respirar muito mais. Mas a correria, o trabalho, não sei o que, não deixa. A gente está tendo que ir para outro lugar, fazer outra coisa, que ainda não está. Eu estava esses dias tão feliz. Sabe aquela música Trem Bala? Todo mundo conhece? Gente, se vocês não conhecem, eu não vou cantar. Fernando, talvez tu me ajude e tenta, porque eu não vai dar certo, só você correndo. Mas a música, ela fala tão bonitinha, né? A gente começa a ouvir, fica embalando e diz, ai, é tão legal. Realmente, eu vou curtir mais minha família. Realmente, eu vou curtir mais o que é importante. Realmente, né? A gente ouve a música e fica assim, né? Meio bobo, né? Mas acaba a música, parece que vem um negócio e diz, vamos, tá muito devagar. Ainda tem que chegar lá, ainda tem que fazer tal coisa e tudo isso que tá desarrumado. Não dá tempo. Né? Não dá tempo nem de curtir, de começar, que tu já tá... Não, ainda não dá, tem que fazer outra coisa. Vamos pro próximo. E aí respirar, gente, é a coisa mais simples. E a gente não sabe fazer direito. A gente está atravessado ou correndo. Vou fazer um exercício rapidinho de respirar? Sim? Você precisa descruzar os pernas e os braços para respirar, tá? Soltar esse ar. Vamos lá. Inspira pelo nariz. Solta. Primeira coisa, gente. Quando a gente inspira, o nosso peito ele tem que encher e não fazer assim. Quando a gente entra ar, o nosso peito ele tem que encher. Quando sai o ar, ele tem que esvaziar. É a primeira coisa que a gente faz errado quando a gente respira. Respira errado. Respira certo agora. Inspira e enche o pulmão. Agora solta. Vocês estavam fazendo certo já? Que bonito. Gente, praticar 5 ou 6 dessas respirações por dia diminui o teu nível de estresse muito. Parar quando você está naquele momento que você quer esganar alguém e fazer 5 dessas respirações certas. Não é aquela respiração... Daí você fica mais irritado. É a respiração certa. Encher. Você não quer mais. Você pode continuar querendo matar a pessoa, mas a vontade diminui drasticamente. Né? A vontade diminui bastante. Então é uma das coisas importantes para a gente aprender a fazer. Respira. E eu botei alguns pontos que eu acho muito importante. Eu tenho uma boa noite de sono. Ele apareceu por quê? A maior parte das pessoas que vêm fazer o treinamento comigo dizem, eu não durmo direito. E se eu durmo direito, eu acordo cansado. Amai, eu vejo isso todos os dias. Ter uma boa noite de sono é muito importante para várias coisas, mas a mais importante, o momento do sono é onde o nosso consciente, as coisas que a gente está entendendo, se junta com a parte do nosso subconsciente, que é o que a gente não está enxergando. E aí, muito do que a gente viveu durante o dia, que não era verdade, ele vai para o nosso subconsciente e se torna verdade. Quem aqui fica com o celular antes de dormir? Quem aqui ouve notícia antes de dormir? Quem aqui ouve notícia? O nosso cérebro, ele tem uma coisa... Quem aqui das mulheres já ficou grávida? Vocês perceberam que quando vocês engravidaram, todo mundo resolveu engravidar junto? Não, né? Mas você conseguiu, começou a ver mais mulheres grávidas na rua? Mais lojinha de bebê? Quem aqui já quis trocar de carro? E quis um carro dos sonhos e o carro começou a aparecer mais? Parece que a fábrica resolveu fazer mais daquele modelo, né? Fez um monte daquele que você queria. Não, também não aconteceu isso. É que o nosso cérebro tem um ponto chamado atenção seletiva. E ele enxerga mais daquilo que a gente está focado. Então, se eu olho notícia... Bom, hoje se a gente parar para olhar jornal e notícias, botar uma bacia embaixo, sai sangue. Né? E aí eu fico com aquilo, meu Deus, está dando muito assalto, está um perigo andar na rua, não dá mais... A gente sai para a rua como? Armado, né?
Hoje a gente sai armado se a gente olha a notícia, né? Por quê? Porque o nosso cérebro ele fica mais focado naquilo. Eu olho o Jornal Nacional e o país está uma droga. É crise atrás de crise. Não tem mais saída, a gente não tem mais para onde ir. O mundo vai acabar. E eu saio pra rua pensando naquilo. Gente, realmente, olha aqui, fechou mais um negócio que tinha. Estava aberto, agora fechou. E outro negócio. Ih, fechou também. Gente, eu vou quebrar também. Certo? Tá todo mundo quebrando, eu vou quebrar também, certo? Não, você só tá com atenção nisso. Tem um monte de gente ganhando dinheiro, tem um monte de gente sendo bem-sucedida aí fora. O seu ponto de atenção é que é outro. O seu ponto de atenção é que tá nisso que você tá vendo. Então você não vai ter uma boa noite de sono se você ficar olhando o celular e se comparando nas redes sociais e vendo que todo mundo é feliz, menos você. Se você vê notícia e vê que todo tá dando errado. Ter uma boa noite de sono começa por se desconectar antes de dormir. Ficar um tempo sem fazer nada. E de preferência pensar em coisas boas. Sabe, existem umas coisinhas boas na vida da gente. Se a gente fizer uma força, a gente enxerga. Né? Tem gente que tem que fazer muita força. Mas tem, tá? Tem um monte de coisa boa. Que a gente não para se dar conta do quanto a gente é e deveria ser grato por tudo que a gente tem. Bom, a partir de eu ter uma boa noite de sono, eu vou acordar mais renovada, minha pele vai ficar linda. Mulheres, se vocês dormirem bem, vocês vão acordar com a pele nova. Tá? Os homens também, tá? Vocês vão acordar, sabe? E mais feliz e mais disposto. O que acontece? É que eu vou deitar na cama e eu começo a pensar nas contas. Eu começo a pensar nos problemas do dia seguinte. Eu começo a pensar no trabalho que eu fiquei empenhada. Eu começo a... E aí, você não resolve nada, porque você está na cama, né? Se é hora de dormir, você não vai conseguir resolver o problema. Se resolver, você ainda vai lá, mas você não resolve. Mas você piora a situação, porque você acorda cansado, não consegue trabalhar direito, fica ainda mais difícil para conseguir pagar as contas e resolver os problemas, porque você está cansado. Bom, tentem dormir melhor e ter uma boa noite de sono, que vai ajudar bastante. Um outro ponto é que eu botei, e gente, ter fé, não estou falando de religião, não estou falando de nada específico nesse assunto. Eu estou falando em acreditar. Quem aqui, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. Quem aqui, quando criança, igual a mim, tinha que ferver o leite naquelas canecas? Ufa! Esses dias eu fui dar uma palestra, ninguém ergueu a mão. E eu disse, a coisa tá ficando feia. Devo estar ficando velha mesmo, né? Bom, me senti mais confortável aqui. O que acontecia? Você ficava olhando pro leite, olhando pro leite, olhando pro leite, e a desgraça não fervia. Você pisca o olho e ele derramava. Não era sempre assim? Gente, isso acontece na nossa vida até hoje, mas a gente não se dá conta. Sabe como? Sabe aquele momento que você quer muito uma coisa? Aí você fica ali, meu Deus, eu vou conseguir, eu vou ter. Sabe? Não acontece. Você diz, nem quero mais mesmo. Tá ali. Ou quando você perde uma coisa, né? Você procura. Não acha? Você diz, nem quero mais achar mesmo. Tá bom, apareceu. Por que isso está ligado a ter fé? Porque é quando a gente para de pressionar as coisas para elas acontecerem. E acredita, é um dos grandes problemas do ser humano é ter controle da situação, sabe? Eu quero controlar que isso saia exatamente do jeitinho que eu quero que saia. Se não sair exatamente do jeitinho que eu quero que saia, tem algum problema. E aí eu fico controlando. Quando eu largo o controle das coisas, as coisas acontecem. Hoje na espiritualidade a gente fala de soltar. Aprender a mandar o que você quer e soltar, e não ficar ali controlando o que você quer desse jeito. Esses dias eu estava vendo uma palestra que o cara disse, Deus deve morrer de rir dos nossos planos, né? Ele deve se matar de rir dos nossos planos. Que a gente faz cada uma que não sei como. Tem uma história que conta que tinha um cara no deserto e ele furou o pneu. Deserto, não tinha nada perto. Ele foi trocar o pneu e não tinha macaco. Sabe macaco para trocar o pneu? Todo mundo sabe o que é isso? Tá. Então
tinha. Daí pensou, o que eu faço agora? Como é que eu troco um pneu sem macaco? Aí ele disse, bom, eu vi que tinha um posto a 1 quilômetro atrás, eu vou até o posto, vou pegar o macaco emprestado, volto, troco o pneu, depois eu volto lá e devolvo o macaco. Bom, tá, plano perfeito. Fechou o carro e começou a andar em direção ao posto. Ele foi indo, né? Não, vou chegar lá, vou pedir o macaco emprestado, eles vão me emprestar o macaco, aí quando eu voltar, devolvo, beleza. Ele andou uns 100 metros. Eles não vão me emprestar o macaco. Eles não me conhecem? Eles não sabem quem eu sou? E se eu fugir com o macaco? Eles não vão me emprestar o macaco, eles vão me vender o macaco. Tudo bem, eu não tenho um macaco, né? Tá, eu vou comprar um macaco, deve ser o quê? Uns 50 pila? Vou comprar um macaco. Tá, tudo bem, vou comprar 50 pila um macaco. Bem tongo mesmo, né? Não tinha um macaco, vou ter que comprar. Tá, beleza. Ele anda mais 100 metros. Não vão me cobrar só 50 pila o macaco. Eles vão me cobrar uns 100 pila o macaco. Meu Deus, eu vou ter que pagar 100 reais o macaco. Que droga. Tudo bem, vou pagar 100 reais o macaco. Ele anda mais 100 metros. Eles não vão me cobrar só 100 reais o macaco. Eles vão me cobrar uns 200 reais esse macaco. Vou ter que pagar, não tenho pra onde fugir, não tenho o que fazer, vou pagar 100 reais o macaco. Ele anda mais 100 metros. O macaco foi a 200. Mais 100 metros. O macaco foi a 300. Quando ele chegou no posto, o macaco custa 500 reais. Ele tá pé da vida com o dono do posto. Porque filho de uma mãe, onde é que já se viu cobrar 500 reais por um macaco? Vocês são loucos. Ele ainda nem pediu o macaco emprestado. Ele ainda nem sabe se por um acaso não vão emprestar o macaco para ele. Mas ele já está construído na cabeça dele, ele já está morrendo de raiva do dono do posto. Ele já chega lá assim, né? Pronto para guerra. Porque a raiva já foi para todo o corpo. E ele já está aqui, né? A gente faz isso o tempo todo, não sei se vocês perceberam. Não sei se vocês se deram conta, a gente não faz isso com macaco, mas a gente faz isso com várias coisas o tempo todo. A gente dá comidinha para os pensamentos. A gente tem, sei lá, uns 100 mil pensamentos por dia. A última vez que eu contei era mais ou menos isso. Daí, eles passam, né? Aquela coisa, será que esse teto podia cair? E os pensamentos vão passando, né? Mas aí tem uns pensamentinhos que eles passam e a gente faz o quê? Pega. E se agarra. E começa a fazer o quê com o macaco? Deixar ele caro, né? E dar comidinha. Meu marido não chegou ainda em casa, onde é que ele tá? Vai demorar, meia hora. Ferrou. Certo. Já começa a ficar bravo, né? Deve estar aprontando. Alguma coisa fez, alguma coisa aconteceu. E aquilo, daqui a pouco só furou o pneu. Ficou sem bateria. Mas quando a pessoa chega pela porta, filho de uma mãe, onde é que tu tava? A gente tem o poder de controlar os nossos pensamentos e decidir o que a gente quer pensar. Não sei se vocês já sabem disso, mas você decide se você quer continuar pensando nisso ou não. Já perceberam? Você vem um pensamento e você decide se você quer continuar pensando nisso ou se você quer mudar e pensar em outra coisa. Nós, seres humanos, temos esse livre-arbítrio. Mas a gente não usa. Vem o pensamento, a gente dá uma comidinha para ele, aumenta a dose. Quando vê tá grande, o macaco já custa 500 reais e a gente não sabe mais como vai controlar o tal do monstrinho. Você é o que você faz de si mesmo porque os seus pensamentos controlam a sua vida. Porque vem um pensamento. Esse pensamento gera uma emoção. E essa emoção gera uma ação. Então, tudo que você começa a pensar vai virar um sentimento que vai te dar vontade de fazer algo. Então, se você continuar alimentando pensamentos, os pensamentos que vocês tiverem aí, ruins ou bons, e vocês continuarem dando comidinhas para eles, continuarem alimentando, eles vão se tornar grandes e eles vão te levar para alguma ação. O que você tem pensado? Se hoje tudo que você pensa acontecesse, como seria a sua vida? Um paraíso ou um desastre? Então é melhor você pensar nisso. Como andam os teus pensamentos? E perceba que você pode mudá-los se eles não estão bons. Se eles não estão legais, você pode dizer, bom, eu não quero mais pensar nisso.
Sim, dá um trabalho, gente. Não é uma coisa simples. Não é uma coisa que acontece assim, agora eu não vou mudar de pensamento. Não. Até porque a gente vicia em algumas emoções, então os pensamentos querem alimentar aquelas emoções. Então, mas dá para fazer isso com o tempo. Eu consigo educar os meus pensamentos para ter pensamentos melhores. É só eu pensar no reclamar que eu estou pedindo de novo, que ajuda fácil. É uma boa dica. Bom, parece repetitiva essa, mas não é. Esses dias eu ouvi uma frase muito interessante que dizia: se alguém te ofende sobre algo, a ofensa acontece porque você realmente acredita nisso. Se alguém diz que tu é feio, mas tu te acha bonito, tu não vai nem dar bola, né? A pessoa é cega, né? Não tá vendo que eu sou bonito. Né? Agora, quando a pessoa diz algo e aquilo nos incomoda, nós também acreditamos nisso. Nós achamos que aquilo é verdade também. O nosso principal problema da vida é acreditar nas coisas que nos dizem. Quando nós somos adultos, a gente tem a opção de não acreditar. Quando nós somos crianças, a gente não tem essa opção. E é por isso que o bullying é tão importante de ser falado sobre. Porque quando eu sou criança e alguém diz que eu sou inútil, alguém diz que eu não sou bom, alguém diz que eu não vou ser ninguém nessa vida, alguém diz que eu não sirvo para absolutamente nada, eu acredito. Porque eu não tenho uma outra base. Eu não tenho uma outra referência para não acreditar. Então aquilo passa a se tornar verdade. Quantas coisas nos disseram quando a gente era criança e até hoje a gente acredita. Até hoje a gente acha que é verdade. Uma vez o meu irmão me disse, eu não gostava de trabalhar, meus pais trabalhavam na roça, né? E eu odiava. E aí ele disse: bom, tu não serve para nada, só para fazer peso em cima da terra. Bom, era a referência que ele tinha de nada, né, gente? Era a referência que ele tinha que trabalhar. E durante muito tempo eu acreditei naquilo. Durante muito tempo eu achei que isso era verdade. Durante muito tempo, e olha que às vezes eu ainda me pego pensando, será que ele não tinha razão? E isso é verdade, porque muitas das nossas coisas que nós carregamos até hoje, alguém nos disse quando criança. E a gente tomou como verdade. Hoje, eu posso dizer que não é verdade. A pessoa me ofende e eu digo, não, isso não é verdade. A pessoa diz, olha só, tua palestra é uma droga. Bom, eu gosto dela. Eu tenho a escolha de dizer se algo é bom ou é ruim em mim. Eu tenho a escolha de olhar para mim e escolher o que eu tenho de bom. Nós temos essa escolha. É só mudar o nosso pensamento. É só mudar aonde a gente está prestando atenção. É só mudar o que eu estou vendo do mundo. Eu gosto sempre de falar de quando criança, porque a gente não para pensar nesse assunto. A gente não para pensar enquanto a gente carrega na nossa vida toda as nossas lembranças de criança. Quando eu era criança, como eu falei para vocês, eu só tinha uma roupa para ir no colégio. Esse era o menor dos problemas. Esse era o menor dos desafios. A gente tinha que enfrentar, na minha época, onde eu morava, a falta de não ter o que comer. A falta de ter que ouvir a minha mãe dizendo, vai no vizinho e pede se ele não tem algo. Vai no vizinho e vê se ele não tem alguma coisa, porque em casa realmente não tem. Quando eu tinha 15 anos, eu saí de casa, eu nasci em Antagorda, não espalhe isso. Quando eu saí de casa e vim morar em Lajeado, eu não conhecia absolutamente ninguém. Eu não sabia o que esperar daqui. Eu só saí de lá com uma única coisa, um sonho de fazer algo diferente, que eu não fazia a menor ideia do que era. Eu só tinha um sonho. Eu só tinha uma vontade de fazer diferente. Eu cheguei em Lajeado, uma mão na frente e outra atrás, sem conseguir um emprego, porque eu só tinha 15 anos e ninguém queria me dar um trabalho.
porque, né, 15 anos de idade. E eu disse, eu não vou voltar atrás. Eu quero um trabalho e eu vou conseguir. Eu desci a Júlia de Castilhos caminhando. Quem de Lajeado conhece a Júlia de Castilhos? E eu disse, até alguém não me dá um emprego, eu não saio, eu não paro. E eu bati em muitas lojas. Todas aquelas que tinha na época. E todo mundo dizia, não, criança, volta para casa. É melhor para ti. É mais seguro. Até eu chegar numa loja, que a pessoa ficou com pena da minha cara, que é o cachorro que era da mudança, e disse, tá, vamos tentar. Tem uma vaga aqui de experiência para fazer pacote de presente na época de Natal. E eu te deixo tentando. Eu te deixo experimentando. E eu disse, caraca, funciona. Funciona esse negócio de dizer que a gente quer as coisas e não desistir. Funciona esse negócio de dizer que eu vou conseguir. Eu consegui um emprego com 15 anos de idade sem ninguém me conhecer. Você não tem nenhuma referência? Funcionou. A partir dali, aquele desejo ficou muito aceso em mim. De que não existia nada nesse mundo que eu quisesse que eu não iria conquistar. Não existia nada que eu fosse buscar em que eu não iria conquistar. Eu fiquei nessa loja por 2 anos trabalhando. Até depois muitas outras coisas acontecerem e eu estar aqui. Tem muitos lugares ainda que eu quero chegar. Mas por que eu estou contando essa história para você? Porque eu vejo muita gente com muito mais potencial do que eu para fazer muita coisa. Desacreditando. Não acreditando que pode. Não se desafiando. Não enfrentando. Vivendo mais um dia ao invés de menos um dia. Quando eu olho para as pessoas e digo, cara, tu pode o que tu quiser, desde que tu queira 100% de vontade, eu não digo isso porque eu li num livro. Eu não digo isso porque alguém famoso falou. Eu digo isso porque desde os meus 15 anos de idade eu experimento isso. Desde os 15 anos de idade, com uma mochilinha, eu consegui um emprego que eu ganhava R$260. Era a única coisa que eu tinha. Tem muita gente com muito mais potencial e muito mais chance de conseguir muito mais que isso. Mas não faz. E passa mais um dia da vida, não percebendo que é menos um dia. Se tem algo que eu quero que vocês saiam dessa palestra acreditando e refletindo, é o que dentro de você te impede de realmente dar o teu melhor. O que dentro de você te impede de realmente conquistar tudo o que tu quer? Não está no externo, não está lá fora,